Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, do LAC Concursos, e esta é mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso. E desta vez iremos abordar a chamada Era Vargas em Mato Grosso, um importante período histórico compreendido entre 1930 e 1945, quando ocorreram as nomeações dos interventores federais para Mato Grosso, e o que acabou gerando um atrito com as oligarquias políticas mato-grossenses. E também nessa época ocorrem importantes melhoramentos na paisagem urbanística da cidade de Cuiabá, principalmente durante o Estado Novo, na administração do interventor federal Júlio Miller, quando são construídas importantes edificações na capital mato-grossense. E falaremos também nesta aula sobre um episódio político muito importante ocorrido no contexto do governo provisório, da transição do governo provisório para o governo constitucional de Vargas, um movimento que ocorreu em um município próximo de Cuiabá, no município de Poconé, onde ocorreu o episódio conhecido como Tanque Novo, que teve na liderança Laurinda Lacerda Sintra, a popular e conhecida Doninha do Caeté. Falaremos ainda sobre o primeiro projeto de colonização federal em terras mato-grossenses, que foi a famosa Marcha Proeste, um empreendimento do governo Getúlio Vargas durante o Estado Novo, que visava a colonização Mato Grosso e Amazônia, com o estabelecimento de colônias agrícolas federais, ou seja, visava a criação de colônias agrícolas, criação de uma nova frente de colonização, uma nova frente de expansão agrícola, isso agora no Centro-Oeste, no Mato Grosso, que vai contribuir, entre outras coisas, para a criação de 2 territórios federais em Mato Grosso e para a criação de uma colônia agrícola federal e ainda para a criação da Escola Agrícola de São Vicente. Todos esses assuntos muito importantes trataremos na aula de hoje, que, como disse no início, fala sobre a Era Vargas em Mato Grosso. Porém, antes de tratarmos propriamente da Era Vargas, precisamos entender as contingências históricas que levaram ao fim da Primeira República, ou República Velha, e o advento da Era Vargas. Vamos entender, então, primeiramente, as transformações ocorridas durante a década de 1920 no Brasil. Entenderemos prioritariamente os antecedentes nacionais. Durante a década de 1920, ocorre um crescimento da industrialização e da urbanização. E aqui cabe um adendo importante, senhores. É uma industrialização, um pequeno surto de industrialização. Durante a Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, o Brasil vai adotar uma política de substituição das importações, ou seja, impossibilitado de comprar as mercadorias, os produtos industrializados provenientes da Europa, uma vez que o continente europeu estava em litígio, estava em guerra, o Brasil vai começar a fabricar esses produtos em território nacional. É a chamada política de substituição das importações. É um surto de industrialização no Brasil, que irá contribuir também para o processo de urbanização. Perceba o seguinte: com o processo de industrialização, acompanhado pelo projeto de urbanização no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, nós temos aí o surgimento de 3 novos agentes sociais que vão cada vez mais reivindicar o seu espaço na política. São eles a burguesia industrial, as classes médias urbanas e também o proletariado, ou seja, os trabalhadores. Lembremos-nos que durante a Primeira República o café continuava sendo o principal produto na pauta das exportações brasileiras.
Só que, como eu falei, com o processo de industrialização acompanhado pelo processo de urbanização, nós temos o surgimento de novos atores sociais. 3 novos atores: burguesia industrial, classe médias urbanas e também o proletariado, os trabalhadores, que vão reivindicar o seu espaço na participação política. Durante a República Velha, o predomínio político ficava nas mãos das oligarquias agrárias, em nível federal, principalmente nas mãos da oligarquia cafeeira. Então, esses novos agentes sociais começam a representar focos de oposição ao predomínio da política do café com leite no Brasil. Temos, então, o aumento da oposição à oligarquia cafeeira, com o movimento operário, que vai ser influenciado principalmente pela ideologia anarco-sindicalista no início do período republicano e pós-1922, pela ideologia socialista, com a criação do Partido Comunista Brasileiro. E temos também, no contexto da década de 1920, os tenentes que vão se posicionar frontalmente contrários ao predomínio da oligarquia cafeeira. Teremos, então, o surgimento do movimento tenentista no Brasil, é o chamado tenentismo, que ganha corpo e passa a ser um dos focos de oposição ao predomínio da oligarquia cafeeira no Brasil. Em 1929, nós temos um evento importante em nível global, em nível mundial, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a falência de Wall Street, com a crise que vai ser desencadeada em esfera planetária, atingindo praticamente todos os países capitalistas do mundo. Os países do mundo que tinham relações econômicas com os Estados Unidos, evidentemente que foram atingidos pela crise mundial de 1929 e a Grande Depressão que a acompanhou. E o Brasil, como possuía uma intensa relação comercial com os Estados Unidos, afinal de contas, os Estados Unidos eram compradores do principal produto do Brasil na época, o café. A crise de 1929 atingiu em cheio a cafeicultura no Brasil. Com isso, nós temos a crise se instalando também em território nacional, trazendo falências, trazendo desemprego, trazendo desvalorização da moeda. Diante disso, vai ocorrer o rompimento da política do café com leite. A política do café com leite era um velho acordo, uma aliança envolvendo as oligarquias dos estados mais ricos e populosos do Brasil, ou seja, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a referida política, eles se alternavam na condução, na presidência da República no Brasil. Mas, com o advento da crise de 29 e a Grande Depressão, ocorre o rompimento dessa política. E por que ocorre o rompimento dessa política? Ora, porque o presidente em final de mandato, Washington Luiz, que era ligado à oligarquia paulista, deveria indicar um candidato mineiro para sucedê-lo. No caso, Antônio Carlos Andrade, que era o governador de Minas Gerais, que deveria suceder a Washington Luiz na presidência da República. Entretanto, Washington Luiz irá indicar Júlio Prestes, governador de São Paulo, para sucedê-lo na presidência da República. Esse ato é encarado como uma verdadeira facada pelas costas, um ato de traição com Minas Gerais, que irá romper definitivamente com São Paulo na chamada política do café com leite. Nesse contexto, nós temos a formação de uma aliança política rival de São Paulo, que é a chamada Aliança Liberal, que era composta pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. Isso mesmo, Minas Gerais abandona São Paulo e vai para o lado das oligarquias dissidentes, das oligarquias rivais, ou seja, da Aliança Liberal, que era composta pelos 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais.
Temos então as eleições de 1930, que apresenta como candidatos a presidente da República. Por São Paulo, Júlio Prestes, candidato apoiado pela oligarquia cafeeira, o candidato com a máquina administrativa, com a máquina estatal nas mãos. E do lado da oposição, temos a indicação do governador gaúcho Getúlio Vargas para a presidência da República. No pleito de março de 1930, sai vitorioso o candidato da oligarquia cafeeira, ou seja, Júlio Prestes. Júlio Prestes vence as eleições, porém, a Aliança Liberal não reconhece os resultados dessas eleições, alegando fraudes eleitorais, alegando manipulação dos votos. E com isso, vai ocorrer a Revolução de 1930, isso em outubro daquele ano. O estopim para a deflagração da Revolução de 1930 foi o assassinato do governador da Paraíba, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, que era João Pessoa. João Pessoa foi assassinado, então o assassinato do vice de Vargas é o estopim para o início do movimento armado que tem como função derrubar a oligarquia cafeeira do poder, derrubar o Washington Luiz, presidente em final de mandato. Temos então a chamada Revolução de 30. O que foi a Revolução de 30? Foi um movimento que levou Getúlio Vargas à presidência da República. A Revolução de 30 assinala, portanto, a subida de Vargas ao poder. Temos na imagem os gaúchos amarrando seus cavalos no Obelisco, no Rio de Janeiro. Essa foto simboliza a tomada do poder pelos elementos da Aliança Liberal que levam Getúlio Vargas ao poder. Ei-lo aí, Getúlio Vargas em uniforme militar, chegando ao Rio de Janeiro para tomar posse da presidência da República. Esse evento é conhecido como Revolução de 1930. É o golpe que ajudou Getúlio Vargas a chegar à presidência da República. Como você bem sabe, Getúlio perdeu as eleições de 1930 para Júlio Prestes. Porém, através de um movimento armado, intitulado Revolução de 1930, ele chega ao poder em 3 de novembro de 1930, dando início à primeira fase da Era Vargas. Pois bem, senhores, a Era Vargas apresenta 3 fases com características distintas. São elas: governo provisório entre 1930 e 1934, governo constitucional entre 1934 e 1937 e, a seguir, o Estado Novo entre 1937 e 1945. São as 3 fases que compõem a chamada Era Vargas, um período histórico importantíssimo, porque ocorrem importantes questões sociais e importantes questões econômicas no Brasil. Mas vamos voltar aqui ao primeiro dos períodos, primeira fase da Era Vargas, que é chamada de governo provisório, entre 1930 e 1934. Nessa fase, Getúlio Vargas irá governar a presidência da República sem Constituição, uma vez que, quando ele chega ao poder, ele irá cancelar a Constituição de 1891, vai tornar inválida esta Carta Magna e vai governar esses 4 anos de maneira provisória, sem uma Constituição. Irá governar através de decretos-lei. E um dos principais decretos de Vargas durante a fase do governo provisório é justamente a nomeação de interventores federais com a missão de administrar os estados no Brasil. A função dos interventores era combater o coronelismo nos estados do Brasil. Lembre-se que a oligarquia
aliás, que a Aliança Liberal, da qual Getúlio Vargas fazia parte, derrubou a oligarquia cafeeira do poder, desalojou São Paulo da presidência da República. E nos estados, Vargas irá nomear interventores que passam a combater o poder das oligarquias regionais. No caso aqui em Mato Grosso, os interventores enviados por Getúlio Vargas irão entrar em rota de colisão, irão bater de frente com os interesses das oligarquias mato-grossenses. Esse é o primeiro interventor enviado para Mato Grosso após a Revolução de 1930, Antônio Mena Gonçalves, que vai entrar em oposição com as oligarquias políticas, principalmente com os usineiros. Um dos objetivos dos interventores enviados pelo presidente Vargas era combater o poder dos coronéis, do coronelismo nos estados. E no caso aqui em Mato Grosso, principalmente na porção norte, esse coronelismo era representado pelos proprietários das usinas de açúcar e aguardente, que eram denunciados pelas autoridades federais de praticarem abusos na exploração do trabalho em suas terras e em suas usinas, inclusive utilizando formas análogas ao trabalho escravo. Antônio Mena Gonçalves, o primeiro interventor federal durante a era Vargas em Mato Grosso, irá combater o poder desses coronéis usineiros, inclusive chegando a conduzir alguns deles à prisão, o que vai gerar uma séria reação por parte das oligarquias mato-grossenses. Em seguida, nós tivemos um outro interventor, Arthur Antunes Maciel, que substituiu a Mena Gonçalves. Ele já adotou um comportamento diferente em relação ao primeiro interventor, que bateu de frente com as oligarquias políticas mato-grossenses, denunciando os usineiros. Arthur Antunes Maciel vai adotar um comportamento mais político. Ele vai buscar o apoio do povo mato-grossense ao governo do presidente Getúlio Vargas. Em seguida, nós temos Leônidas Antero de Matos, que é justamente o interventor federal que reprimiu o movimento de Tanque Novo, ocorrido no município de Poconé em 1933, um foco de oposição ao governo Vargas, sob a liderança de Laurinda Lacerda Sintra, a popular Doninha, o movimento do Tanque Novo que daqui a pouquinho nós vamos abordar, nós vamos pormenorizar. Temos também nessa fase do governo provisório de Vargas a ocorrência da Revolução Constitucionalista de São Paulo. E saibam os senhores que esse movimento ocorrido no âmbito federal tem total relação com o estado de Mato Grosso. Sim, Mato Grosso participou intensamente da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida no ano de 1932. E o que foi esse movimento? Bem, senhores, a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo foi um movimento de oposição ao governo Vargas, uma reação da oligarquia paulista, que havia sido desalojada do poder pelo advento da Revolução de 30, pelo início da era Vargas, tenta fazer um contragolpe, uma contra-revolução, apoiando-se na ideia do constitucionalismo, ou seja, na defesa da convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, que deveria redigir uma nova Carta Magna. Afinal de contas, Vargas já estava governando há 2 anos sem uma Constituição. A Revolução Constitucionalista de São Paulo trata-se de uma reação da oligarquia paulista, que contou com o apoio da classe média daquele estado, contrária ao autoritarismo de Vargas, expresso, entre outros fatores, na indicação de um interventor federal não paulista para governar o estado de São Paulo. O objetivo desse movimento era
a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia que deveria redigir a nossa próxima Constituição. E esse movimento tem uma íntima relação com o estado de Mato Grosso devido ao fato que o sul do Mato Grosso, o sul do estado de Mato Grosso, apoiou São Paulo nessa luta contra o governo federal. Saibam, senhores, que o único estado que apoiou São Paulo nessa desenfreada luta contra o poder central foi o sul de Mato Grosso. O sul de Mato Grosso irá apoiar São Paulo nessa verdadeira guerra civil contra o restante do Brasil. O general Bertoldo Klinger irá arregimentar forças e enviá-las para os campos de batalha da Revolução Constitucionalista de São Paulo. E os senhores podem se perguntar qual o objetivo do general Bertoldo Klinger em formar forças militares para apoiar São Paulo na luta contra o governo federal. O objetivo é simples, senhores: anseio pela divisão do estado de Mato Grosso. A porção sul vai apoiar São Paulo na esperança de que, saindo-se vitoriosa nesse combate, ocorreria a divisão do estado de Mato Grosso. E a separação do sul vai ocorrer durante os meses da Revolução Constitucionalista, que durou cerca de 3 meses, ocorreu uma separação do estado de Mato Grosso. Sim, a porção sul acabou se separando, surgindo o estado de Maracaju, na porção sul do estado de Mato Grosso. Essa porção sul que apoiou São Paulo na Revolução Constitucionalista. Então nós temos o seguinte quadro, senhores: uma dualidade administrativa: Cuiabá e Campo Grande. Cuiabá permanece fiel ao governo federal, fiel ao governo Vargas, com o interventor Leônidas Antero de Matos, favorável ao governo central, favorável ao presidente Vargas, estado de Mato Grosso. Do outro lado nós temos Campo Grande, que apoia São Paulo. Temos Vespasiano Barbosa Martins como governador da porção sul, o chamado Estado de Maracaju, oposição a Vargas. Durante os 3 meses em que ocorre a Revolução Constitucionalista de São Paulo, nós temos uma separação no estado de Mato Grosso, surgindo na porção sul o estado de Maracaju. Na imagem temos uma charge ironizando um dos personagens principais do conflito da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que foi o general Bertoldo Klinger, que enviou forças para os combates, para apoiar São Paulo, e acabou sendo derrotado. Na imagem, na charge em questão, nós temos uma sátira da rendição das tropas do general Bertoldo Klinger diante das forças do governo central que apoiavam Getúlio Vargas. A duração do conflito, como já dissemos, foi de 3 meses e teve como resultado final, isso é muito importante, a vitória militar de Getúlio Vargas. Porém, do ponto de vista político, nós podemos dizer que a oligarquia paulista também saiu-se vitoriosa, na medida em que Vargas convocou eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. E nesse contexto da convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil, temos a formação de 3 partidos políticos em Mato Grosso. São eles o Partido Liberal Mato Grossense, que era um partido de situação, de apoio ao governo Vargas. Temos também o Partido Constitucionalista, de oposição a Vargas, e ainda o Partido da Liga Eleitoral Católica, que era o mais fraco dos 3 partidos. Nesse contexto das eleições
para a formação da Assembleia Constituinte, nós temos a ocorrência de um importante movimento político em terras mato-grossenses. Eu estou me referindo ao Tanque Novo, em 1933. Movimento este que ocorreu no município de Poconé e teve na liderança ela, Laurinda Lacerda Sintra, a popular Doninha, que era uma espécie de sensitiva. É uma mulher que tinha visões, que, segundo contam, segundo os relatos da época, tinha a visão da Santa de Poconé, a chamada Jesus Maria José. O Tanque Novo foi um movimento social ocorrido no município de Poconé, no contexto histórico das eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, 1933. Mas antes de falarmos sobre o movimento de Tanque Novo e sobre a repressão que foi empreendida contra essa comunidade poconeana, vamos falar um pouquinho sobre as origens históricas do Tanque Novo. Tanque Novo, como já dissemos, tinha a liderança de Laurinda Lacerda Sintra, a popular Doninha, que era uma sensitiva, que tinha visões de uma santa, chamada Jesus Maria José. Doninha curava enfermidades, fazia previsões, dava conselhos, logo ela era muito procurada pela população de Poconé e arredores. Ela morava nessa localidade do município, denominado de Tanque Novo. Durante o período da República Velha, os coronéis de Poconé buscavam o apoio político de Doninha. Claro, se Doninha era uma pessoa que tinha uma grande ascendência sobre as pessoas que moravam ali na localidade de Tanque Novo, é claro que os coronéis buscavam o apoio político de Doninha, para que ela ajudasse na confecção de alianças políticas visando bons resultados, visando dividendos eleitoreiros. É claro que os coronéis da região buscavam sempre apoiar essa comunidade, inclusive financiando essa comunidade poconiana. Porém, durante a gestão do interventor Arthur Antunes Maciel, foi nomeado Manuel Nunes Rondon para prefeito de Poconé. E esse prefeito, o Manuel Nunes Rondon, ele deu auxílio financeiro para os habitantes do Tanque Novo. É claro, como eu já disse, a Doninha tinha uma grande liderança política também sobre os habitantes do Tanque Novo. Então é claro que as lideranças políticas do município sempre procuravam fazer uma aproximação com os habitantes do Tanque Novo. E com relação a isso, não foi diferente durante a administração de Ben Rondon. O Manuel Nunes Rondon procurou dar auxílio financeiro para a comunidade do Tanque Novo e seus habitantes. Entretanto, durante a gestão do interventor Leônidas de Matos, ocorreu a nomeação de um novo prefeito para Poconé. É Antônio Correia da Costa. E durante essa administração teremos uma perseguição aos opositores de Getúlio. Todos os opositores do presidente Getúlio Vargas passaram a sofrer sanções ou até mesmo perseguições, e em Mato Grosso não foi diferente. E o caso em questão é que no contexto da formação das eleições de 1933, Doninha irá apoiar o Partido Constitucionalista. Como bem sabemos, era um partido de oposição ao presidente Vargas. Então é por essa razão que nesse contexto histórico, os habitantes do Tanque Novo, inclusive Doninha, que era a líder espiritual dessa comunidade, será perseguida também. Então nós temos a prisão de Doninha, que apoiava o Partido Constitucionalista, que era justamente o partido de oposição a Getúlio Vargas em Mato Grosso. Doninha só fora libertada pouco tempo depois das eleições de 33, quando já haviam sido garantidas as vitórias dos candidatos que apoiavam Getúlio Vargas. Então, logo após as eleições de 33, o marido de Doninha impetrou um pedido de habeas corpus e ela foi libertada.
Depois disso, ela passou a morar na cidade de Cáceres, no interior de Mato Grosso, até o restante de sua vida. E Doninha tinha uma grande influência sobre a população mato-grossense, principalmente sobre a população da região do Pantanal. Muitas pessoas iam até Tanque Novo, até Poconé, buscar auxílio espiritual, buscar conselhos, buscar as rezas milagrosas de Doninha, cura para muitas doenças. Inclusive meu avô, que era habitante da região do Pantanal, várias vezes foi até Poconé, até a localidade de Tanque Novo, buscar auxílio espiritual, buscar consultas, principalmente para seus filhos doentes. Interessante que Doninha do Caeté foi muito famosa nas décadas de 30, 40 e 50 nessa região do Pantanal mato-grossense, na região primeiramente de Poconé e depois ela foi morar em Cáceres. Pois bem, além desses 3 interventores, nós tivemos outros interventores importantes aqui em Mato Grosso, como por exemplo César de Mesquita Serva, que enfrentou um período de crise econômica em Mato Grosso, com a penúria nas contas públicas mato-grossenses e, para piorar mais a situação, com um atraso constante no pagamento do funcionalismo público. Aí não há cristão que aguente, não é verdade, pessoal? Tivemos depois Fenelon Miller, que era irmão de Filinto Miller e Júlio Miller, que foi nomeado como interventor federal em Mato Grosso, através de uma indicação de seu irmão, Filinto Miller, que era uma pessoa que gozava de grande prestígio junto ao presidente Vargas. Filinto Miller, para quem não sabe, era o chefe da polícia política de Vargas. É o cara que mandava prender e mandava soltar durante o governo Vargas, principalmente ao longo do Estado Novo. Filinto Miller, que indicou o seu irmão Fenelon Miller para ser interventor. Permaneceu durante 5 meses no governo estadual aqui em Mato Grosso, na condição de interventor. Depois dele veio Newton Cavalcante, que governou apenas 10 dias e organizou a eleição do governador constitucional de Mato Grosso, que foi Mário Correia da Costa, que retornou ao governo do estado de Mato Grosso. Governou apenas 1 ano e meio. Enfrentou uma grave crise política, um crescimento da oposição ao seu governo, que acabou forçando o seu afastamento do poder. E aí nós temos uma nova intervenção federal em Mato Grosso, desta feita com Manuel Ari da Silva Pires, que tinha como missão principal acalmar os ânimos políticos e restabelecer a ordem em terras mato-grossenses. E aí temos Júlio Miller, esse sim um importante interventor em Mato Grosso. Júlio Miller, ele foi eleito pela Assembleia Legislativa em outubro de 1937. Portanto, Júlio Miller representava um governo constitucional. Eleito pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso em outubro de 1937, justamente um mês antes da decretação do Estado Novo, que foi a ditadura Vargas. Júlio Miller foi eleito pela Assembleia, portanto, em outubro de 1937 e acabou tornando-se interventor após a decretação do Estado Novo. A decretação do Estado Novo ocorreu em 10 de novembro de 1937, quando Getúlio Vargas acabou decretando o Estado Novo, que é um período ditatorial sob o comando do presidente Vargas. Durante o Estado Novo, que durou 8 anos, não se realizavam eleições. Os partidos políticos foram extintos, havia censura aos meios de comunicação. Júlio Miller, que já era governador de Mato Grosso, com a decretação do Estado Novo, passou a ser interventor. E por que Júlio Miller não foi destituído do cargo e passou a ser interventor? Lembre-se que Filinto Miller era o braço direito de Getúlio Vargas no que tange a repressão política lá no Distrito Federal, ou seja, no Rio de Janeiro.
irmão de Filinto Miller. Então, no caso, Júlio Miller continua no governo de Mato Grosso, não mais como governador, mas agora como interventor federal. E a administração de Júlio Miller foi marcada por grandes realizações no campo político e também no campo urbanístico, com a construção, entre outras coisas, do Liceu Cuiabano, do Grande Hotel, também a construção do Cine Teatro Cuiabá e da ponte sobre o rio Cuiabá, ponte esta que leva o seu nome, Ponte Júlio Miller.